Humanos Casts, hoje eu tenho o privilégio de receber um pastor, coach, formado pela Febracis. Estou chegando, vou fazer o método CIS também. Meu amigo e irmão da Igreja Batista Atitude, pai, bolsonarista roxo como eu, Marcos Alves. Tudo bem, querido? Que bom que você está aqui, meu irmão. Obrigado, fica à vontade. Eu te agradeço. Com as regalias da Eleve, sempre nos fortalecendo aqui. Marquinho, que bom ter você aqui. Nós temos muita coisa em comum, entre elas a paixão pelo reino de Cristo, né? Pela igreja. Estivemos agora recentemente no movimento promovido pela nossa igreja, incentivado pela nossa igreja, que foi o Poder do Network. E pudemos ter um dia ali de o que a gente chama de brainstorming, né? Daquela tempestade de ideias, quantidade de ensinamento. E eu acho que você, como um instrutor de gente, como um mentor de gente formado pela Febracis, sabe o quanto é importante se manter aprendendo. Como é que você faz, Marcos, para se manter aprendendo? O que você achou do Poder do Network? Assim que eu cheguei no evento, né, perguntaram para mim assim, o que o senhor aguarda, né, do evento? Eu falei, eu aguardo aprender aquilo que a gente ainda não sabe, né, até porque a gente nunca sabe tudo, né? E o evento foi exatamente isso, foi um divisor de águas, né? A gente sabia algo até ali, e dali para frente a gente sabe mais, a gente adquiriu mais conhecimento, uma galera incrível, né? Uns palestrantes que a gente sabe que são super bem-sucedidos, já chegaram aonde nós queremos chegar, então é muito do que o Bruno Avelar falou, né? A gente querer conversar com essas pessoas, trocar, fazer essa troca com essas pessoas. E o evento foi isso, foi uma grande troca, né? Do conhecimento deles para a gente seguir trilhar o mesmo caminho que eles fizeram para chegar no sucesso. Essa sua experiência com a Febracis, recomenda mesmo? Muito. Como é que foi? Fez em que ano? Eu tenho um preconceito enorme, tá? Eu vou fazer, depois que eu fizer, eu venho contar pra vocês se vale a pena. Paulo Vieira, pra mim, está sendo hoje um homem relevante por causa do pastor Josué, pastor Elmo, você, várias pessoas o referendando, mas eu tenho um preconceito grande contra a coisa do coach, contra a coisa do psicólogo, coach ali. Vamos ver o que eu vou achar desse método CIS. Psicoach. Parece que ele abre uma tampa e depois não fecha, né? E o cara fica ali tentando se ajudar, mas a sua experiência foi boa? Conta como é que foi. O grande problema da palavra coach, da definição coach, é porque na internet apareceram dezenas, centenas de cursos te dando um diploma de coach em uma semana online, um curso feito online. Então isso denegriu bastante, né, a visão real que nós devemos ter de um coach, né? O coach nada mais, nada menos é do que um treinador, né? Um cara que vai te treinar, vai te ajudar a sair do ponto A para chegar no ponto B. Ele vai te ajudar nesse caminho, nesse percurso. É basicamente isso. As pessoas ficam pensando que coach vai ficar te dando um monte de opinião e o processo coach é algo interessante, muita gente não sabe. O processo coach, fica o coach de um lado, o coach do outro e eles ficam conversando. É pergunta. A gente chama de perguntas poderosas de sabedoria. Então, o coach faz pergunta, a pessoa responde, ele faz outra pergunta. Aí a pessoa responde e o coach faz outra pergunta. É uma troca de perguntas e respostas. Nunca do coach, ele jamais entra na vida íntima da pessoa e fala assim, não, eu quero que você faça isso. Não, o coach faz a pessoa ver através das próprias respostas dele o caminho que está ali. Tá ali, cara, é palpável. É só ele fazer o caminho. E o cara vai te respondendo, vai falando, mas peraí, como eu não vi isso antes? Só respondendo. É um negócio incrível, é um processo incrível. E eu recomendo, sim, Febracis, ou qualquer outro instituto que realmente tenha lastro, que seja sério. Não é um curso de uma semana feito online, é um curso que dura dias, né? A aula começa de manhã e termina à noite, a turma se torna uma família. Que bom. É um negócio incrível, é um então, ambiente... agora vai valer a pena. Fiz minha matrícula, daqui a um mês que vem eu te conto como é que foi. Paulo, se o Paulo vê isso, um dia ele vai falar, obrigado, Marcão. Mas é isso aí, é a pura verdade. É uma família, a Febracis é uma família e tem toda a questão espiritual por trás disso. O Paulo é um cara
cristão, Eu tenho que visto leva isso muito a nele, sério. cara. Nele e na esposa, As né? pessoas acham que ele é até pastor, né? Ele não é pastor. Ele, se eu não me engano, é quase o primeiro membro da Igreja Videira. Verdade, ele acho fala que disso. Acho que ele é o 01 da Videira, ou é um dos 01s. E ele fala muito, cara, no evento, muito, é tudo pautado na palavra. Até quando ele fala de física quântica, né, é um assunto bom para abordar, física quântica, né, as pessoas ficam assim, física quântica é papo místico, é coisa esotérica, né, para os que não entendem. Se não for nerd, não entende. É esotérico, é nova era, não sei, física quântica é bíblico. E ele pega isso e mostra na Bíblia, não é só ele, eu já falo isso até antes de fazer a Febracis, eu já falava, física quântica é exatamente o poder de Deus, o poder da fé. A física quântica, a fé, ela faz as coisas que não existem, a gente trata as coisas que não existem como se já existissem. Amém. Eu queria ser muito pai, não tinha filho. Todo dia da criança eu me via chorando. Sério? Eu Foi ser pai quantos anos? 44 anos. Olha aí. 43 anos. Eu estava eu lembro de um momento que eu estava no Carrefour. Todo ano eu chorava, mas nesse dia em especial foi um dia assim que me marcou muito porque eu estava no Carrefour, um mercado muito grande ali, e eu vi um pai passando correndo com o filho em direção ao setor de brinquedos, né? E ele pegando brinquedos, escolhendo com o filho muito carinhoso com ele muito carinhoso com o filho, aquela troca, né? Que só quem é pai sabe. E aí eu fiquei olhando aquilo de longe e danei a chorar. Chorei muito, mas chorei. Fiquei com vergonha porque eu não conseguia segurar o choro. E aí as pessoas passavam, não entendiam porque eu estava chorando. Eu dei um jeito de sair dali para o banheiro e me recompor. Mas eu não podia ser pai, não tinha filhos. Existia, na época, um problema da minha esposa engravidar. E eu comecei a profetizar. Amém. Né? Tinha famílias até, meu irmão falava, você não vai ser pai não, vai ficar para titio, né? Por causa da idade. E a minha esposa, ela tinha problemas, né, de saúde, e ela não podia, a mãe do Enzo e da Sofia, não podia engravidar, e eu comecei a profetizar. É o tal do ato profético, né? Isso tudo tem a ver com física quântica. Com certeza, tornar real aquilo que não existe ainda. Eu sentava na sala e ficava falando com o Enzo. Enzo, sai da cozinha, Enzo, vem pra cá pra sala. Mó maluco. Enzo... Tomou posse? Tomei posse. Comprei roupinha e tudo. Comprei roupinha, pendurei no guarda-roupa e o Enzo veio. E o médico falou, caramba, pra quem não podia ter filhos, agora tem 2, né? Abriu o caminho. Eu fui um triatleta, fiz 2 Ironmans. Tá ouvindo aí, né, Luquinha? 2 Ironmans. Antes de eu começar a pedalar, eu comprei a roupa de ciclismo e ficou na minha gaveta quase um ano antes, eu olhando. Falei assim, vou ter uma bicicleta, vou fazer um Ironman, vou ter uma bicicleta. Porque a mente, a neurociência chama isso de imagética. Você primeiro cria essa cena na sua mente, porque você não consegue experimentar o que você nunca viu. Exatamente. Então, quando eu quis morar na Barra da Tijuca, onde eu moro, eu fui sem dinheiro para comprar, sem dinheiro para alugar. Eu já andava no meu condomínio, eu já passeava nos parques, cheguei pro corretor e falei, quero ver o apartamento X, sem condição, olhei lá dentro, quando ele deu as costas, eu já estendi a mão, falei, vou morar nesse condomínio que eu moro hoje. Física então, quântica. É física quântica. É fé, é chamar de existência aquilo que não é como se já fosse. E eu fiz isso agora, fui visitar uma mansão aqui na Barra, e eu quero morar numa mansão, né? Eu sou filho de Deus, né? Filho do rei, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu fui na mansão e cheguei lá na mansão, me falaram alguns milhões o valor. Eu andei por todos os ambientes e já observando meus filhos andando pela casa. E aí, quando eu cheguei, sentei na piscina, peguei um pedacinho da grama, levei vai comigo. Ser meu. Falei, essa grama vai ser minha. E comecei a profetizar. Está profetizado. No mundo espiritual está profetizado. Está no meu quadro dos sonhos, né? O que seria esse quadro dos sonhos? É um quadro que quem estuda, né, com a Febracis ou até com outros institutos, você aprende, você coloca um quadro e você coloca ali a casa que você quer ter, o carro que você quer ter, materializa uma foto de família margarina, né, a família toda de mão dadas na praia, tudo que você quer. Ele é o quadro. Amém. E todo dia você acorda e olha para ele e profetiza, é meu. Amém. É meu, eu vou chegar lá. Amém. Eu já tenho. No mundo espiritual já existe, falta só eu tomar posse. Glória a Deus. E é exatamente isso, o mundo espiritual é exatamente isso. Só falta nós tomarmos posse. Porque ele disse que já nos deu tudo.
Ele é o dono de tudo, já nos deu tudo. Antes da fundação do mundo, o teu e o meu nome já estava escrito, já estava tudo. Só faltou a gente levantar a mão e falar, eu quero. Já está tudo pronto, só falta a gente esticar o braço, a mão e pegar, até tomar posse de fato. E é isso, fé, o poder da fé, ele é libertador, ele é incrível, ele é transformador. Né? E a gente que é cristão, a gente mexe com isso desde que a gente se conhece por gente. Eu sou nascido em berço cristão. O sobrenatural é o nosso dia a dia. Exatamente. Eu tive uma infância muito dura. Meu pai olhava para mim e falava assim, você não vai ser nada. Nasceu onde? Eu nasci em Realengo. Essas palavras duras do paizão acabam com a gente, né? Cara, você não vai ser nada, você é o filho mais burro que eu tenho. Rapaz, eram coisas pesadas. Nunca odiei meu pai, sempre amei meu pai, era meu herói. Tu entende que ele pôde ser o melhor que ele pôde ser, foi isso? Claro, o melhor que ele pôde ser. E toda vez que ele falava que eu era menos do que eu me achava, aquilo me era para mim um trampolim. Eu cresci, acabei sendo empresário bem-sucedido. Meu pai, que me criticava e falava, acabou trabalhando comigo, para mim, mas comigo, né? O pai nem trabalhava, eu pagava ele só para ir lá e falar, oi, tô aqui, ir embora. E ele falou para minha mãe uma vez, olha, eu não esperava jamais que o Marcos ia prosperar dessa forma como ele prosperou, que ele ia chegar onde chegou. E a diferença é, cara, o quanto a coisa que te falam te afeta. Toda vez que ele falava, você não vai conseguir, aí eu falava, vou. Na minha cabeça de criança, cara, eu já falava, eu vou. E eu vou provar. Eu sei que posso, vou provar. E quando eu chegar lá, eu vou continuar amando ele do mesmo jeito. Ele faleceu, né, há uns anos atrás, ele me ligou chorando, me pedindo perdão por tudo. Pai, você não precisa pedir perdão, eu te amo demais. Glória a Deus. Eu que tenho que te pedir perdão. Enfim, pediu perdão, chorou muito. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai era aquele homem durão, né? Não chorava, não beijava minha mãe na frente dos filhos, não era aquele... Mas era uma pessoa boa, trabalhadora, deu o melhor que pôde pelos filhos, 8 filhos. E, enfim, eu tenho saudade dele. Se a gente ficar falando de pai que partiu, daqui a pouco eu choro. Daqui a pouco eu choro aqui. Você que tem um carinho grande pela minha família. Vou aproveitar, deixa, e vou mandar um conselho para você que ainda tem seu pai por perto. Você que tem seu pai por perto, abrace seu pai. Beije seu pai. Mas se o meu pai me magoou, meu pai me ofendeu, meu pai me fez mal, abrace seu pai. Libera perdão pro seu pai. Abraça, beija, dá carinho, ande com ele, curta ele. Se ele tá velhinho, curta ele o tempo máximo que você puder. Amém. O máximo, ande com ele, abrace ele, leva para tomar um sorvete. Curta, porque você, quando ele partir, você vai sentir uma falta. Eu espero que seja só falta e não seja remorso. Entendeu? Então, curta seu pai. É um conselho de alguém que já perdeu o pai e que sabe, que poderia ter curtido mais ainda meu pai. Eu poderia ter curtido. E fica essa sensação, caramba, podia ter curtido mais o meu velho. E eu tô sempre falando nele, pô, eu queria que meu velho estivesse aqui brincando com meu filho, com a minha filha. Mas não tem mais, já foi. E depois que vai, não tem volta. E esse é um conselho que eu deixo para você, filho, que está aí amargurado, carregando uma carga pesada, e essa carga faz você não andar. Quanto mais carga de não perdão e de mágoa é um copo de veneno que você dá para a pessoa esperando que ela morra, mas quem está morrendo é você. É você que está tomando veneno. Então, o conselho é esse, larga a mágoa, seja do pai, da mãe, de alguém que te fez mal, até alguém que tenha abusado de você. Eu fui abusado na infância. É hora, é tempo de você jogar isso no lixo, né? Tem uma pregação do Silmar Coelho muito famosa que diz, joga o lixo no lixo. Entendeu? Isso é tremendo, isso é poderoso, porque se eu pudesse criar aqui uma figura, eu criaria uma figura de alguém que anda com um saco de lixo nas costas, pesado, e alguém que anda com um saco de lixo, mas com ele furado embaixo. E o percurso daquele que está com o saco de lixo furado, porque o cara joga o lixo cai pelo caminho. Ele vai chegar, vai subir a montanha, vai progredir. O outro tá carregando um saco de lixo pesado, cara, cheio de dores, cheio de mágoa, cheio de raiva, querendo ver o outro se ferrar porque me magoou. Enquanto você fica torcendo, sabe por que você às vezes olha para ele e fala assim, ó, caramba, pô, o cara fez o que fez comigo e tá prosperando. Sabe por quê? Porque ele já esqueceu, cara. Ele já esqueceu. Quem tá lembrando e carregando esse peso é você. Enquanto você estiver carregando esse peso, você vai estar vivendo essa dor todos os dias. Porque lembrar é viver. Lembrar é reviver. Então,
todos os dias. Você vai lembrar disso, vai reviver isso e vai ficar parado no passado. Marquinho, Marco Alves, que aula de vida. Muita gente tenta fazer uma vida mais leve, furar esse saco, mas a mudança de mentalidade, né, o mindset, não é simples da gente mudar. A Bíblia fala, Pede né? ajuda, né? Mude esse século ou esse tempo através da mudança do pensamento. E que ajuda a gente busca? Que conselho você dá para quem está sabendo que não está vivendo o melhor de Deus nessa terra, o perfeito de Deus? A vida pode até estar boa, mas não está perfeita. E Deus quer uma vida perfeita. O mindset é uma mudança de mentalidade, né? Eu costumo usar o metanoia, que é um pouco mais profundo. O metanoia, ele é além. A palavra meta do grego diz além. Então, a gente até usa, a minha meta é chegar a tal lugar. Mas, na verdade, a raiz da palavra diz que a meta, ela nunca é alcançada. Porque o metanoia, ele te leva a um progresso de querer sempre progredir. Eu cheguei aqui, mas não é aqui. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você nunca está satisfeito. Você está sempre em busca do novo, do crescimento. E é isso. Essa configuração, essa mudança de configuração de mente, ela passa, né, pela palavra de Deus. Ela passa pela palavra de Deus. Quando a gente pensa em Jesus, no que ele nos ensinou, a gente lembra que ele escolheu 12 pessoas que, aos olhos humanos, eram incapazes, pessoas simples. No meio deles tinha um pescador, que foi um dos mais importantes, e mudou a mentalidade dessas pessoas, transformando-os em pessoas incríveis, com um poder de oratória incrível, com um poder de resiliência incrível, tanto que eles morreram pela causa. Todos eles. Ninguém voltou, claro, tirando o traidor, nenhum deles correram, fugiram, abriram mão. E é isso. Quando Jesus entra na nossa vida, ele pega algo que aparentemente era nada e te transforma num ser humano incrível. Um ser humano incrível, capaz. E através de quê? Dessa mudança de mentalidade, dessa metanoia. Né? A Bíblia diz em Efésios 3:20, se eu não me engano, ele pode fazer tudo muito mais além. Olha só que coisa. Tudo muito, ele não para. Tudo muito já tá bom pra caramba. Pra mim tá ótimo, né? Mas pra Jesus não. Ele é tudo muito mais ainda. Tudo muito mais e além. Pra coisa ficar mais ao infinito, ele coloca além. É tudo muito mais além que ele tem para fazer com a sua vida e com a minha vida. Quando nós nos colocamos à disposição dele, nós nos colocamos como pessoas que precisam realmente desse toque de Deus, desse acompanhamento de Cristo na nossa vida, para que transforme a nossa mente. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. É mais ou menos isso. Amém. O que os apóstolos passaram a ter era a mentalidade de Cristo. E que mentalidade é essa? É a mentalidade do tudo que pedirdes, crendo recebereis. Se mandar essa montanha sair daqui e se jogar no mar, ela vai se jogar. Tudo que pedis tendo fé, recebereis. É a mentalidade de Cristo, é a mentalidade que transcende, vai além. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes você pediu um Fusca e Deus tem preparado para você uma Mercedes. Às vezes você pediu uma Mercedes e Deus tem preparado para você algo além. Entende? Então, o nosso Deus é o Deus do além, do Amém. Sempre. Ele tem sempre muito mais para nos dar. Mas para isso precisamos passar pela metanoia de Cristo na nossa vida. Mudança de coração, mudança de atitude. Dizer, Senhor, eu sozinho não consigo, sem ti eu não posso, não alcanço. Então, Amém. Me dá a sua mente. Me dá a sua mente. Transforma a minha mente na tua mente. Amém. Faz essa transformação, essa metanoia constante. Eu quero ir além. Além, sempre além, mas com a sua presença. Amém. Eu estava num evento em São Paulo, grandioso, um evento, e alguém me deu o microfone, fala, presidente. O pessoal querendo tocar no meu ego, né? Fala, presidente, vão ficar ricos. Era um evento, enfim, de pessoas que estavam em busca de prosperar muito. Eu peguei o microfone e naquela hora eu fiquei meio
chateado de ver as pessoas falando só em dinheiro. Vou ficar rico, vou ficar rico, eu vou ficar rico. A minha ideia é ficar rico. E eu peguei o microfone e disse, olha, a minha meta é sempre estar no centro da vontade de Deus. Essa é a minha primeira meta. Centro da vontade. Segunda meta, ficar rico, que é consequência. Se você estiver no centro da vontade, que é boa, perfeita e agradável, acabou, o resto vem. O resto vem. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse Brasil que a gente vive é um Brasil próspero, que a gente sente que poderia ser melhor ainda, né? A gente viveu uma fase que, apesar da pandemia, apesar de uma guerra, apesar das crises econômicas, o Brasil viveu talvez um tempo de prosperidade, né? Isso, falar disso no meio de tantas mortes, de tanta tristeza provocada pelo Covid, mas é a realidade, né? A gente está sem guerra, a gente está sem pandemia e a gente está vendo o povo não prosperar nesse atual governo. Qual a sua esperança? Você que é um bolsonarista declarado, algum conservador, acho que essa é até a melhor definição para você, né? Um social-democrata conservador, cristão, já veio candidato a vereador no Rio de Janeiro, já sabe, experimentado politicamente. Hoje o Marcos está mais esperançoso ou desanimado com o futuro do nosso estado, do nosso Brasil? Acho para a gente que acredita em Deus, a esperança ela está sempre presente. Né? Mas eu costumo falar muito que não adianta nós falarmos, Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer nada daquilo que nós podemos fazer. Se nós podemos mudar o Brasil através do voto, através de manifestação, e não fazemos, não vai ser Deus que vai descer e vai fazer manifestação ou vai votar por nós. Porque Venezuela era um país cristão, com milhares, centenas de milhares de igrejas evangélicas, pastores cheios da unção, que ficavam nos seus púlpitos falando, Deus vai fazer alguma coisa, não vou me manifestar, deixa o Bolsonaro se virar lá, deixa a direita brigar com a esquerda, eu não vou me meter nessa história, eu vou ficar aqui só orando. E deu no quê? Deu no que deu, Venezuela. E aí você vai ver Venezuela, Cuba, todos esses lugares existiam cristãos que ficaram falando assim, não, Deus vai fazer, a vontade de Deus é que vai prevalecer. Não, se eu pular de cima de um prédio, não foi a vontade de Deus que se estabeleceu, foi a minha. Deus poderia me salvar? Poderia, mas Ele te dá livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, a minha escolha foi efetivada. E na política é exatamente isso. As pessoas ficam colocando para Deus uma coisa que é nós que temos que fazer. Então, cara, eu já perdi a conta de manifestações que eu fui no Brasil, né? A gente está sempre em manifestações. A gente não mede esforços para estar. Por quê? Porque a gente sabe que sozinho a gente não faz verão. Mas se as andorinhas, se todo mundo for, né, é outra história. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de tristeza por conta das prisões que aconteceram. Hoje, muito mais do que antes, pastores e conservadores estão ficando em casa com medo. Não vou manifestar, o cara está preso lá, eu tenho filho. Eu escuto muito isso. Cara, você tem medo não? Você não tem medo não? Moraes vai te prender, porque tem vídeos meus que viralizaram 2 milhões em 2 dias e derrubaram minhas contas. Muitos vídeos viralizaram e derrubaram várias contas. Já perdi, uma dezena de contas. E eu não me privo disso, cara. Sabe, o cara que é guerreiro, meu irmão, é sangue nos olhos. É o Martin Luther King, né? Eu vou pra cima. Não é sobre a força dos maus, é o silêncio dos bons. Silêncio dos bons, é exatamente isso. Os bons se calam e ficam nas igrejas. O nosso pastor, o pastor José Valandro, ele se manifesta. Mas eu cobro nos meus vídeos, cadê os outros pastores que não se manifestam? Cadê os influenciadores que são evangélicos? Cadê? Ninguém se manifesta. Então, você me perguntou qual é a minha previsão, o que sugere em mim, gera esperança, não gera? Eu tenho esperança, porque a minha esperança realmente é acreditar que Deus pode movimentar o coração dessas pessoas ou algo vir de fora, como uma ação do Trump contra o Brasil, como já está acontecendo, mas a nossa esperança não vai morrer jamais. Eu vou continuar lutando, fazendo a minha parte e acreditando que
nós vamos conseguir colocar um Senado conservador. Essa é a esperança, né? Senado conservador, deputados conservadores, na sua maioria, e um presidente conservador. Se não conseguirmos colocar um presidente conservador, que ganhemos pelo menos o Congresso. Que coloquemos maioria no Congresso. Porque aí a gente consegue... Pelo menos é um freio de contenção. É um freio de contenção e nós conseguimos, com o Senado, impeachment os ministros que estão saindo da Constituição. Esse é o grande medo deles. É a gente ter uma maioria no Senado, que para eles vai ser assim o fim do mundo. Então a minha esperança é essa. Ou a gente ganha no Congresso, ou ganha na presidência. Ou nos dois. Que é o melhor dos mundos é... O melhor dos mundos é ganhar nos dois. É igual o Flamengo, ganhar no Brasileiro e ganhar na Libertadores. É o melhor dos cenários. Isso. Marquinho, o tempo passa rápido aqui, a gente já tá encerrando. Eu sei do seu carinho pela minha família, pelo meu tio Osés de Paula. Vai pedir pra eu cantar? Oba! Eu me alegro, rapaz. Eu queria encerrar aqui. Eu me alegro. Falando de onde veio esse carinho, que você desse uma palhinha aqui de alguns louvores do tio Osés que você gosta muito. Lembra de um aí. Olha, tem 100 ovelhas. Não, 100 ovelhas tranquilo. Amor é tudo. Tens é maravilhoso. Me dá a letra do Tens que eu não vou lembrar. Tens é maravilhoso. Tens é um dos mais lindos dele. Tens como é que veio essa paixão? De infância, né? Eu escuto o Osés desde que eu tinha meus 5 anos, eu acho. É incrível. Então a gente vai encerrar esse podcast. Marcos Alves, querido, meu irmão em Cristo, que bom que você esteve aqui, que bom que a gente pôde entender mais da sua vida. Você sabe da minha missão aí para 26, eu conto com você, irmão, do meu lado. Tamo junto. Como um orientador, como um discipulador da minha vida. E com esse carinho todo com a minha família. Vamos ver se vai sair alguma coisa desse Tens aqui, ó. Olha aí. O Eram 100 ovelhas é o mais fácil, né? Vamos lá. Eu vou mandar o Eram 100 ovelhas aqui. Eram 100 ovelhas? Eram 100 ovelhas. Isso. Eram 100 ovelhas. Ih, rapaz. Juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Que coisa linda. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Ei, coisa linda. Vamos cantar o Tem. Vamos cantar o Tem. Tô bem seguido, hein? Vamos lá. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata e mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, meu Deus. Coisa linda. Marcos Alves, no Manos Cast. Olá, meu tio Osés, te amamos. Te amamos. Um grande beijo, Osés. Terça que vem tem mais um humano que forma esse corpo de Cristo. Obrigado. Espalha, divulga, irmão. Que papo bom. Papo bom demais. Boa. Obrigado, gente. Um abraço. Vamos compartilhar isso aí, hein? Um abraço. Deus abençoe a todos.